Revista Histórica da Boêmia Ocidental Obiá, Obiá. Rastreando as origens africanas do Obiá, Obiá. Algumas conjecturas e inferências a partir da história do Reino do Benin. Oilaos Oleli. A prática da adivinhação Obiá entre pessoas de descendência africana nas Américas há muito tempo é reconhecida por se originar da África Ocidental. Mas o local de origem permaneceu um assunto de especulação. Os primeiros lugares especulados de origem eram os acanios vizinhos Pupo. Estudos mais recentes, utilizando tamanho demográfico e evidências linguísticas, concluíram que o Obiá se originou entre os Igbo da Baía de Biafra, na Nigéria. Este artigo contesta essa conclusão e mostra que o tamanho demográfico é o menos relevante e que a evidência linguística é falha. Em seguida, argumenta que, apesar da marginalidade, o papel do Reino do Benin, Obiá e sua prática inicial são mais provavelmente derivados dos povos falantes de Edo do Reino do Benin, na Nigéria. Isso é corroborado com evidências históricas e inferências etimológicas provenientes da prática da escravidão no reino e seu envolvimento no comércio transatlântico. Adivinhação, Obiá, Obiá, escravo, feitiçaria, bruxaria. Introdução. Obiá, também chamado de Obeah ou Obiá, pode ser descrito como uma crença e prática religiosa complexa que combina adivinhação e medicina baseada no sobrenatural e está associada a africanos escravizados e seus descendentes em algumas partes das Américas. Uma análise contemporânea de Obiá por Jerome S. Handler e Kenneth Bilby em 2001 rastreia a evidência mais antiga do uso do termo Obiá até 1760 na Grã-Bretanha. Índias Ocidentais e explica que a prática também era restrita à mesma área. Uma influência da prática foi tão grande que representava uma ameaça política ao controle social dos escravos por proprietários de plantações brancos e funcionários das colônias das Índias Ocidentais. Os regimes coloniais das Índias Ocidentais começaram a investigar a prática do Obiá para compreendê-la e controlá-la. Essa investigação inicial apenas estabeleceu que não era de origem egípcia antiga e levou a uma investigação contínua sobre sua origem em outras partes da África numa tentativa de proibir ou restringir a importação de escravos da região. Ao mesmo tempo, os regimes coloniais criminalizaram sua prática no século XVIII. Apesar de sua proibição e criminalização, ela continuou a prosperar e até sobreviveu ao colonialismo. Desde essas primeiras investigações, rastrear a área específica de origem e ou o grupo étnico de onde o Obiá se originou na África tem envolvido a mente de estudiosos e surgido como objeto de muita especulação. Os estudos e debates contemporâneos sobre o estado das culturas africanas e das etnias nas comunidades da diáspora no as Américas reviveram o interesse na investigação da origem africana do Obiá. O debate sobre se as culturas africanas sobreviveram intactas ao longo da travessia do Atlântico foi desde então descartado, e as culturas e etnias africanas estão agora sendo desvendadas a partir do processo de criolização pelo qual passaram durante a escravidão. À luz dessas abordagens recentes ao estudo da diáspora africana, Douglas Chambers, Jerome Handler e Kenneth Bilby reviveram a investigação sobre a origem africana do Obiá. O trio Chambers, Handler e Bilby foi além da abordagem anterior, que via o Obiá apenas em termos malévolos e traçava sua origem em Asante. Isso permaneceu no contexto de Barbados e do Caribe de língua inglesa, em Slavery and Abolition, 22, 2, 2001, pp 88-89. J. J. Williams, Vodus e Obiá, Fases da Feitiçaria das Índias Ocidentais, Nova York 1932, p. 110. 3. Pelo Vejoy, Identificando Africanos Escravizados na Diáspora Africana, em Pelo Vejoy, ed. Identidade à Sombra da Escravidão, Londres, Nova York 2000, p. 7. Jamie Hall, Escravidão e Etnias Africanas nas Américas, Restaurando o Elo, Chapel Hill 2005, capítulo 2. 4. A análise e revisão de Joseph J. Williams de 1932 adotou essa visão europeia e os grandes critérios de população etnocultural, especialmente porque eram próximas e da mesma região e, portanto, iguais. Isso levou Williams a especular que uma mulher Pupo acusada de praticar Obiá provavelmente era a Asante do interior de Pupo. País, p. 115. Mary Kisley havia especulado anteriormente uma origem Asante e associou Obiá a uma divindade serpente. Williams rejeita a associação de Obiá com uma divindade serpente, p. 139, mas concorda que é de origem Asante com base em evidências de Rattray. 166. Uzoleli, rastreando as origens africanas do Obiá, Obiá. Visão dominante por muito tempo. 5. As obras de Chambers, por um lado, e Handler e Bilby, por outro, interpretaram-na em um sentido mais amplo para incluir seus aspectos benevolentes e buscaram suas origens a partir de palavras em línguas africanas que se aproximam desses aspectos e significados benevolentes, bem como das etnias que foram escravizadas e exportadas em grandes números. Douglas Chambers, ao apresentar um caso para essa definição mais ampla de Obiá, para incluir seus aspectos benevolentes, justificou essa abordagem com base no relato ocular de Edward Long sobre a prática. Ele foi além e investigou os tamanhos populacionais das etnias que sobreviveram ao processo de criolização e descobriu que os escravos de origem Igbo na Jamaica constituíam uma população e comunidade muito grande, e derivou a origem do Obiá de sua proximidade ou semelhança com a palavra Igbo de Bia, que ele soletrando de Obiá, um termo que ele alegava ser usado para o que chamou de homens de Juju por excelência. Então ele conclui que a etimologia da palavra Obiá deriva da palavra Igbo de Bia. Ele encontrou paralelos Igbo não apenas no Obiá, mas também nas mascaradas Jonkonu, que anteriormente também haviam sido especuladas como de origem Akan. As conclusões de Chambers foram apoiadas por Handler e Bilby, que comprovaram a definição mais ampla de Obiá para incluir usos não malévolos. Inicialmente, eles também aceitaram a tese da origem Igbo. No entanto, foram além de Chambers ao investigar outros grupos etnolinguísticos e culturais, independentemente do tamanho de suas populações, antes de concluir que a palavra era de origem Igbo. Os esforços de Handler e Bilby, entretanto, são limitados pela restrição de sua pesquisa apenas à palavra ou palavras próximas ao termo Obiá em grafia ou pronúncia. Ele afirmou que Obiá derivava, sem dúvida, de Obaifo, o termo Asante para feiticeiro, e comprovou essa alegação com a evidência de escravos Coromantee que usavam a palavra Obai, abreviação de Obaifo, para bruxa na Jamaica, p. 120. Com base em semelhança ou similaridade da palavra com Obiá e a natureza malévola de Obai, ele concluiu que Obai era a etimologia de Obiá e que tal era de origem Asante. Veja Williams, http://www.sacredifintexts.com/afro/val/val00.htmp78. 5. D. B. Chambers, My Own Nation. Igbo Exiles in the Diaspora, in Slavery and Abolition, 18, 1997, p. 96, nota de rodapé 63. 6. Ibiden, p. 88. 7. Ibiden. 8. Andler Bilby, On the Early Use and Origin, p. 91.
West Bohemian Historical Review Sexta 2016 2 Action em várias línguas e que carregam um significado benevolente. 9 Não encontrando um com significado malévolo na língua Igbo, eles aceitaram a conclusão de Chamber sobre uma origem Igbo para Obiá. Por razões inexplicadas, eles mais tarde se retrataram de sua posição anterior de origem Igbo, proclamando em um trabalho mais recente que um número de tais termos, fonologicamente semelhantes ao Obiá, existem em Igbo, Ibibio e línguas relacionadas faladas na região do delta do Níger, Baía de Biafra, no sudeste da Nigéria. 10 Como a nova posição não estabelece nenhuma base para sua afirmação, presume-se que eles ainda estão trabalhando com o critério anterior de significados tanto malévolos quanto benevolentes. Este artigo argumenta, portanto, que se Handler e Bilby tivessem aplicado esse critério de forma diferente, verificando as palavras ou nomes usados para descrever o fenômeno dentro de sua definição mais ampla em todas as línguas africanas que investigaram, sua conclusão poderia ter sido diferente. Embora o termo Dibia coincida com a definição ou descrição sobre Obiá, como argumentado por Chambers, é problemático concluir que o termo deriva da palavra Dibia. Isso porque seria difícil eliminar ou suprimir a pronúncia da consoante forte D ao pronunciar a palavra Dibia para chegar a Obiá. Também é duvidoso que a palavra composta de Obeia, como apresentada e barra ou usada por Chambers, seja utilizada nesse contexto na língua Igbo. A palavra nunca é separada em uma palavra composta e sempre foi uma palavra única, Dibia ou Dibie, dependendo da área linguística entre os diversos povos que falam o Igbo. Diante dessa situação e do óbvio contraste entre Dibia e Obiá, assim como impossibilidade de omitir o D ou ND na pronúncia de Obiá, é difícil aceitar a conclusão de Chambers, Handler e Bilby sobre a origem Igbo de Obiá. Mesmo a dependência de Handler e Bilby na palavra Obi, encontrada em muitas palavras do delta do Níger e da Baía de Biafra, embora benevolente e malévola em sua referência a doenças, mente etc., não se aproxima das palavras para curandeiro ou adivinho em nenhuma das línguas do sudeste da Nigéria. Este artigo contribui para a investigação em andamento sobre a origem de Obiá em relação ao Reino de Benin. Na Nigéria atual argumenta que o número oscilante e pequeno de escravos do Reino de Benin e Biden, P96, nota de rodapé 14. 10 JS Andler KM Bilby, Enacting Power, Decriminalization of Obiá in the Anglophonic Arabian, 1760-2011, Kingston 2011, pp 56. 168. Usoleli, Tracing the African Origins of Obiá, Obiá. Apesar dos portos das colônias e das semelhanças nas práticas culturais e religiosas na África Ocidental entre vários grupos étnicos africanos, a etimologia e as evidências históricas apontam para uma origem benínido do termo Obiá no Caribe. Mostra que a palavra Obiá e seus significados são semelhantes à palavra Edo Obiá, um nome genérico para adivinho/curandeiro, e a etimologia de Obiá deriva da pequena comunidade de escravos de origem Edo que estavam entre os primeiros escravos a chegar ao Novo Mundo. Reino do Benin, o comércio de escravos do Atlântico e a origem do Obiá. Um grupo etnolinguístico e uma área que tem sido amplamente negligenciados por estudiosos e historiadores na investigação da origem do Obiá são os povos Edo, que fundaram e dominaram o Reino de Benin. Handler e Bilby consideraram os Edo, mas estavam restritos por seus critérios. Sua definição mais ampla, que utilizava apenas aspectos benevolentes do termo, desqualificou a única palavra Edo, que eles consideraram, Obi, que significa veneno na língua Edo, de ser aceita em sua avaliação. A não consideração deles do povo Edo e do Reino de Benin ao longo do tempo se deve à presença de maior número de Akani e Igbo povos nas Índias Ocidentais Britânicas, onde a palavra Obiá era amplamente usada e adotada. A marginalidade do Reino de Benin no comércio transatlântico de escravos e o papel do reino como receptor de escravos também contribuíram para que historiadores ignorassem o Reino de Benin e o povo Edo. Outro fator que desfavorece o Reino de Benin e o povo Edo para consideração é a visão de que Benin não vendia seus súditos, mas sim vendia escravos obtidos de outros grupos etnolinguísticos do interior. A recusa do Reino de Benin em vender seus súditos não significa que o povo Edo não tenha sido vendido como escravo. Os Essan, que Ryder afirmava serem uma das fontes de escravos de Benin, falam Edo. Sua língua e a do povo da capital do Reino de Benin, Benin City, são mutuamente compreendidos por ambos os grupos. Mesmo que Benin. 11 Andler Bilby, Onder Use de origem, P96, nota de rodapé 14. 12 J. de Graham, o comércio de escravos, despovoamento e sacrifício humano em Benin, em Caiergetudes Africais, 5, 18, 1965, P319, AFC Ryder, Benin End de Europeans 14851897, Londres 1977, pp 197198. 13 J. R. Nicory, as fontes de suprimento para as exportações de escravos atlânticas do Golfo de Benin e do Golfo de Boni, Biafra, trabalho apresentado no Colóquio Internacional sobre o Comércio de Escravos da África, Nantes, França, em 1985, pp 46. 14 Ryder, pp 35, nota de rodapé 3, 169. 169. West Bohemian Historical Review Sexta 2016 2. Mesmo que o Reino do Benin não vendisse seus súditos, outros grupos e políticas vendiam Benin. Súditos do reino juntamente com seu próprio povo. Apesar da marginalidade e da política inconsistente do Reino de Benin no comércio atlântico de escravos e da visão amplamente difundida de que Benin vendia apenas escravos estrangeiros, há muitas evidências da presença de pessoas Edo do Reino de Benin entre os escravos vendidos no comércio atlântico de escravos. Mesmo antes dos primeiros exploradores portugueses estabelecerem contato com o Reino de Benin no final da década de 1480, os portugueses já compravam escravos de origem Edo na década de 1470 dos Ijaus e Etsekiri-costeiros, dos quais obtinham informações sobre Benin. Esses escravos de origem Edo teriam sido obtidos não apenas através do comércio, mas também por meio de sequestros e ataques, como será demonstrado a seguir. Com o estabelecimento do contato europeu com Benin e o florescimento do comércio, o número de escravos vendidos aos comerciantes europeus também aumentou, à medida que o Reino de Benin vendia seus escravos diretamente aos europeus. No entanto, o Reino de Benin regulava o comércio, especialmente no que diz respeito ao sexo e ao status das pessoas destinadas ao comércio transatlântico. A regulamentação que proibia a venda de escravos do sexo masculino foi temporária, durando apenas da primeira metade do século XVI até o final do século XVII, quando foi revogada. Mas a regulamentação posterior relatada por David Van Endale de que os nativos não podem ser vendidos como escravos aplicava-se apenas aos súditos obedientes à lei. Súditos capturados no lado errado das guerras civis, que às vezes eram frequentes, poderiam ser. E eram vendidos como escravos.
Também entre o povo Edo, certos crimes eram puníveis com banimento 19, o que resultava na perda de proteção pelo Estado. Em algumas comunidades dos grupos Essan e Edo do Norte, certos crimes, particularmente traição e feitiçaria malévola, que prejudicavam membros da comunidade, eram puníveis com venda como escravos. 20 Assim, as regulamentações se aplicavam apenas aos cidadãos obedientes à lei dentro do âmbito de proteção do Estado. 15 Ibidem, p. 29. 16 Ibidem, p. 35. 17 Ibidem, pp. 44, 148. 18 HL Rote, Great Benin, Itzart, Castamente Horrors, Lando 1968, p. 103. 19 J. Uegareva, Benin Los End Customs, Neldil 1971, p. 56. 20 CG Okojei, Essan Native Los End Customs with na Graphic Studies of the San People, Benin City 1997, pp. 103104, 242. 170. Usoleli, rastreando as origens africanas do Obia. A regulamentação do Estado sobre o comércio de escravos não afetou o comércio pré-existente com vizinhos e outros grupos do interior, sobre os quais o Reino de Benin exercia pouco ou nenhum controle, mas com os quais mantinha amplas relações comerciais. Esse comércio antecedeu a chegada dos europeus, que ainda o impulsionaram. Alguns de seus vizinhos também comercializavam com os europeus, tanto direta quanto indiretamente, por meio de intermediários, fora do Reino de Benin. Como as pessoas no reino eram livres para fazerem o que quisessem com seus escravos, elas estavam dentro de seus direitos de vender escravos, o que poderia incluir também homens, para seus vizinhos, apesar das regulamentações. Isso era possível, pois não há evidências de restrição da venda de escravos do sexo masculino para vizinhos, como ocorria no caso do comércio com os europeus. Mais importante ainda, o Reino de Benin não era uma autarquia. Apesar das regulamentações rigorosas, seus mercados estavam abertos aos seus vizinhos. Os informantes de Offert-Depper no século XVII observaram que, no mercado realizado na aldeia de Goton, pessoas da Grã-Bretanha, Arbon e de outros lugares da vizinhança vêm ao mercado. Arbon, a cidade citada como local de origem de alguns dos comerciantes no mercado de Ugoton, mostrou-se ser uma cidade não Edo habitada por Ijaus e Etsequiris e possivelmente por Ijebu e Yorubas. Também havia movimentos de comerciantes do reino para comunidades e entidades vizinhas, algumas das quais estavam fora da jurisdição do Reino de Benin. 3 associações comerciais conhecidas como Equenoria, que utilizava a rota Essan para Ozigono e Rio Níger, Equenicoen, que ia para as áreas de Etsaco e norte de Edo, e Equenegbu, que atendia às áreas Ekiti e Yoruba, foram registradas por Philip Gbafi como operando no Reino de Benin pré-colonial. O comércio com as áreas de língua Igbo também é destacado pelas tradições orais na história de Adezoa, filha do Exomo durante o reinado de Oba Akenbuda por volta de 1750, cujo assassinato durante uma expedição comercial ao Buluco provocou a guerra entre Benin e o Buluco. Ao sul, através de Ekeorionvon, Ekagozazien também registrou B21 Egareva, Benin Los End Customs, P57. 22 Rote, P132. 23 Ryder, P90. 24 P. Benin sob administração britânica, o impacto do domínio colonial em um reino africano, 189711938, Londres 1979, pp 3132. 25 J. Uegareva, uma breve história de Benin, Ibada 1968, p 41. 171. West Burhimian Historical Review Sexta 2016 2. Empreendimentos comerciais de ganância conhecidos como Equegbamin para os países Isoko e Urhobo, onde alguns fizeram suas fortunas. 26. Os escravos desempenharam papéis muito importantes nesse comércio de longa distância entre Benin e seus estados vizinhos. Eles eram usados como mercadorias de troca, moeda e carregadores, além de assistentes comerciais e ajudantes domésticos nos assentamentos comerciais. Jacó Igareva registrou que seu pai mantinha muitos escravos em seu posto comercial em Akuri, alguns dos quais ele herdou após a morte de seu pai em 1902.27 com estes livres. Movimento de pessoas e mercadorias, escravos fora do reino, onde o embargo à venda de escravos do sexo masculino e escravos Edo não estava em vigor, eram vendidos nesses mercados. Além do comércio, escravos de origem Edo também poderiam ter sido contrabandeados para fora do reino de Benin. Com a presença de compradores dispostos, representados por intrusos europeus e outros de seu tipo provenientes de São Tomé e Príncipe, o contrabando prosperou. Ryder fornece evidências do contrabando de madeira vermelha para fora do reino, que era vendida a mercadores europeus, apesar de sua proibição. Não se pode descartar o contrabando de escravos do sexo masculino. Dessa forma e através de outros canais, escravos de origem Edo do reino de Benin eram exportados sem passar por Ugoton, o principal porto, e outros portos do rio Benin, e não foram registrados nos livros de bordo dos navios. Tendo estabelecido os vários meios pelos quais os escravos de origem Benin e Edo entraram no comércio de exportação transatlântico, podemos agora prosseguir para mostrar como as pessoas se tornaram escravizadas dentro e fora do reino e as altas possibilidades de tais escravos serem praticantes de adivinhação, medicina e outras práticas metafísicas. Processos de escravização de pessoas de origem Edo dentro e fora do reino de Benin. A literatura dominante tende a enfatizar apenas prisioneiros de guerra, criminosos, tributos e comércio com os vizinhos como fontes de escravos no reino de Benin. Sequestramento e incursões de escravos não são discutidos nestes. Funciona. Mas as tradições orais Edo fazem alusão a sequestradores conhecidos como Odomomo em tempos passados. Egareva havia descrito anteriormente os escravos como Invanene e Kpatamu no Envebbo, pessoas que os ladrões capturavam na floresta barra estrada que havia algum como no NE e prisioneiros que eram feitos em guerras e a quem Vebbo e vendidos em terras distantes. 30. Estas são óbvias alusões ao sequestro e possivelmente a ataques de escravização como estratégias de obtenção. A existência de nomes indígenas. Por sequestro e ataques de escravos, atestando sua prática dentro e fora do reino de Benin. O sequestro e os ataques de escravos eram possíveis dentro do reino de Benin, porque as fronteiras também eram vulneráveis a ataques e até invasões. As tradições orais nos dizem que, durante o reinado de Oba Exigi no século XVI, batedores barra guerreiros e galas chegaram às proximidades da capital antes que a invasão fosse descoberta e repelida. Em 1894, agentes armados da Royal Niger Company, RN.C., liderados por John Mack e Taggart marcharam sem impedimentos em direção a Benin City. Muito antes, David Van Endale já havia notado a existência de insegurança. Não posso dizer muito sobre suas guerras, pois, apesar de estarem continuamente sendo atacados por piratas ou ladrões, e seus vizinhos não estarem sujeitos ao rei de Benin. 32 As incursões predatórias dos Ijaus e o saque de postos comerciais e comunidades no rio Benin também são bem documentados por Ryder.
Informações coletadas nas áreas Equiti e Yoruba também mostraram que o povo ou desfrutava da notoriedade de bandidos na rota comercial de Equiti a Benin. 33 Esses sequestros, ataques e atividades piratas dentro e fora do Reino de Benin em parte tornaram necessária a formação de associações comerciais para fornecer segurança aos comerciantes em algumas das rotas comerciais. Pessoas do reino que não podiam participar de ataques dentro do reino dedicavam-se a atividades mercenárias em outros lugares em busca de despojos, que incluíam escravos. As guerras civis no Reino de Benin também teriam fornecido escravos. Por exemplo, logo após a Guerra Civil em Benin na década de 1720, relata-se que o Oba e o Exomo tentaram organizar a destinação dos prisioneiros de guerra com os holandeses e alguns foram de fato vendidos através de Ijebu e Lagos. 34 Como eram prisioneiros de uma guerra civil, isso significava que os prisioneiros eram súditos nativos do 30 Igareva, Itandagbonven, P78. 31 Raider, P278. 32 Rote, P127. 33 S.A. Quintoli, Revolução e Política de Poder na Terra e Yoruba 1841-893, Expansão de Ibadan e Equitiparapo, Londres 1971, P25. 34 Raider, pp. 169, 229. 173 Revista Histórica Boêmia Ocidental 6º 2016 2 do Oba ou pessoas de origem Edo. Além disso, as guerras do Reino de Benin contra vizinhos também teriam possibilitado a aquisição de escravos de Benin ou pessoas Edo como cativos. Embora o Reino de Benin não tenha nenhum histórico de derrota, exceto pela conquista britânica, alguns de seus guerreiros também poderiam ter sido feitos prisioneiros nessas guerras. Outros processos pelos quais pessoas originárias do Reino de Benin eram escravizadas incluíam medidas punitivas, como banimento e venda como escravos daqueles que cometiam crimes considerados sacrílegos. No Reino de Benin, Egareva registrou que crimes como bruxaria, assassinato, pirataria, conspiração, roubo, administração maliciosa de medicamentos ou provações, espionagem e traição, eram puníveis com banimento ou execução. Na área de Essan, além de banimento ou execução, o criminoso também podia ser vendido como escravo pelo Onoji, chefe ou duque hereditário, ou pelo Onoto, grupo etário. Onoji Oji Fudieu é lembrado por ter vendido seu filho Abulimen como escravo, fora de frustração com o caráter de Abulimen. 37 Essa prática de punir certos crimes por venda como escravos também obtidos entre alguns dos o Edo do Norte. Por exemplo, Sigmund Coeli foi informado pelo 2 recapturados de Ireue, atual Irevbe, que lhes foram vendidos pelo crime de roubo deles. 38. Um criminoso banido era praticamente vendido. Ele ou ela era muito vulnerável à escravidão e à consequente venda. Os banidos eram não bem-vindo em nenhuma comunidade, pois estranhos e visitantes tinham seus antecedentes investigados minuciosamente antes da aceitação e do acordo. Na nova comunidade. 39 Segundo Christopher Okoji, um banido pessoa geralmente era conduzida até a fronteira da vila e deixada ao seu destino, que poderia ser a morte nas mãos de animais selvagens ou captura por saqueadores de escravos. A pessoa banida não tinha proteção do Estado. Egareva observou que se a pessoa agredida for um criminoso, nenhuma multa seria aplicada ao agressor. Agressor ou assaltante. 41 Criminosos banidos também representavam uma ameaça e problemas de segurança para o reino. Como não podiam residir em nenhuma comunidade, não eram responsáveis perante ninguém. Alguns desses indivíduos passaram a viver no coração da floresta e ficaram conhecidos como Isiga, bandidos e assassinos maníacos. Eram conhecidos por seus ataques a comunidades para fins de sequestro e roubo, e também por seu banditismo nas rotas comerciais. 42 Contrabando, ataques de captura de escravos, comércio e trabalhos como mercenários também eram realizados por algumas pessoas banidas. Os comerciantes europeus intrusos, guerras civis e interestaduais e atividades organizadas de captura de escravos forneceram amplas oportunidades para essas atividades. Sabe-se que mercenários de origem Edo participaram em atividades de produção de escravos, como as guerras civis yorubas e as incursões de escravos Nupi, que afetaram o norte de Edo e partes de Essan. O sequestro, o banimento, as incursões e as guerras expuseram as pessoas do reino e outras pessoas de origem Edo à escravidão ao longo do período do comércio transatlântico de escravos. Tais escravos chegavam aos diversos mercados de escravos. Por exemplo, o príncipe Abulimendieu, em Essan, que foi vendido pelo próprio pai à escravidão no final do século XIX, só foi resgatado em algum lugar do norte da Nigéria em 1903. Dessa forma, nativos do reino e outros escravos de origem Edo eram vendidos a mercadores europeus sem necessariamente passar por Ogoton, o porto oficial do Reino de Benin e outros portos do Rio Benin. Como foram adquiridos fora das áreas portuárias do Reino de Benin, presumiria-se que fossem nativos das áreas portuárias em que foram adquiridos. A vulnerabilidade dos praticantes de feitiçaria e bruxaria à escravidão na sociedade Edo. Os grupos mais vulneráveis à escravidão entre o povo Edo eram os adivinhos e os praticantes de bruxaria, feitiçaria ou artes mágicas nocivas. Egareva descreve essas categorias de pessoas da seguinte maneira: os médicos nativos eram os mais populares de todas as classes em Benin, também eram os mais temidos, honrados e respeitados por todos. Havia 3. 41 Egareva, Benin Los End Customs, P107. 42 Entrevista com a senhora Ozenvenova Irebe, 80 anos, na Coast End Road. Residência em Benin City, maio de 1986, e entrevista com o chefe Thompson Imazoji, de 92 anos, em sua residência na Sokpomba Road, Benin City, maio de 1986. 43 J. Gareva, Some Permanent Bini People, Neldil 1971, P56, Okoji, P393. 175 West Bohemian Historical Review Sexta 2016 Dois tipos de médicos nativos: A. Médicos medicinais ou curativos. B. Médicos de adivinhação. C. Sacerdote ou médico juju, embora em muitos casos suas funções se sobreponham. 44 Apesar do respeito que eles comandavam, eram as pessoas mais vulneráveis. Qualquer violação em sua prática, que colocasse em risco as pessoas e a comunidade, era enfrentada com represálias sérias. Adivinhação e medicina herbal eram profissões lucrativas, que atraíam pessoas para sua prática. Como resultado, adivinhos e herbalistas eram numerosos em Reino do Benin e outras políticas Edo. Os adivinhos/herbalistas constituíam 32 dos 68 guildas do Palácio do Reino do Benin. Havia muitos mais fora dessas guildas, assim como pessoas que possuíam conhecimento nessas artes sem profissionalizar sua prática. Seu grande número está ligado ao papel crítico da religião na sociedade Edo. A sociedade Edo pré-colonial era altamente religiosa e a religião permeava praticamente todos os aspectos da vida.
A vida humana era amplamente interpretada em termos das atividades de forças sobrenaturais, desde o ser supremo ou Deus, conhecido como Osanobua ou Ogni, até deuses menores e divindades conhecidas como Irin em Uri, significando que eram em número de 201. Alguns exemplos de divindades amplamente veneradas são Olokun, um deus trânsito do mar e da prosperidade, e Ogun, um deus trânsito do ferro e da guerra. Outras são divindades conhecidas como Ibo, como Ovia, uma divindade Pan e do local cultuada nas áreas de Bini e Essan, Okwai, uma divindade local do clã Ikoen, assim como ancestrais e outros espíritos conhecidos como Erinvin, que eram sujeitos a uma veneração mais localizada. Também havia a crença na existência de bruxaria e artes mágicas. Outras forças místicas eram, e são, acreditadas residir na pessoa, como Ei, um espírito guardião, ou um Vunamuri, a cabeça de uma pessoa, o assento da sorte e assim por diante. Acreditava-se que a sorte das pessoas dependia da sua capacidade de obter os favores dessas forças sobrenaturais, assim como dos outros seres humanos. O fracasso significava desastre ou infortúnio. Portanto, as pessoas na sociedade Edo, desde o nascimento até a morte, precisavam de intermediários para interceder em seu nome junto a essas forças sobrenaturais que governavam suas vidas. Esses intermediários ou mediadores eram sacerdotes, adivinhos e médicos. Homens investidos com poderes ou conhecimentos superiores pelos quais obtinham acesso ao sobrenatural. Um dos meios de conhecer os desejos ou ações das forças sobrenaturais era através da adivinhação, que se baseava no uso de algum conhecimento sistematizado ou meios oraculars para oferecer soluções a problemas ou prever o futuro. A adivinhação existia de muitas formas variadas entre os povos Edo. Algumas dessas práticas de adivinhação existiam independentemente do culto religioso, enquanto outras dependiam das práticas de cultos religiosos. Dois tipos de adivinhação existem entre o povo Edo, uma que utiliza objetos materiais para adivinhação e outra que não utiliza objetos. A adivinhação sem o uso de objetos oraculars é conhecida como obiru. Neste sistema, o adivinho ouve o problema trazido pelo cliente e, em seguida, medita sobre o que foi dito enquanto contempla o céu com intensa concentração. Após este exercício, o adivinho oferece conselhos ou soluções e faz prescrições. Este sistema de adivinhação meditativa de contemplação do céu também é praticado no culto de Olokun pelo sacerdote ou sacerdotisa de Olokun. No entanto, nem todos os obiru estão ligados ou dependentes de propriedade religiosa ou de culto. O sistema de adivinhação que utiliza objetos oraculars é conhecido como obira. Existem muitos tipos, como o Ewa, que usa objetos esculpidos, Akwekei, que usa sementes de Akwei amarradas em um cordão, Akpeli, que usa vários objetos que são lançados em uma bandeja de palha, Evgi utiliza cotiledones de 4 ou 8 cajus da Índia, enquanto o Olokun utiliza uma combinação de búzios, moedas, conchas e chaves, que são jogadas em uma bandeja de palha cheia de pó de giz branco, Ifa Urumila, usa vagens de corda e é de origem Yorubá, e o Minigbon ou Ogega utilizam 16 vagens de sementes Ogega cortadas ao meio, que são enfileiradas em grupos de 4. Nem todos os Obuira estão ligados ou dependem de adoração religiosa ou de culto. 49. 47 Oibon, The Holy Angel Span Sabilat of a Priest in the Nigerian Society, Benin City Siniano, P3. 48 Oimazoji, Olokun, The Davinat of Fortune, Ibada 1980, P32. 49 Entrevista com o Sr. Ekpom von Sausenvegi, praticante de adivinhação Ominigbon, poeta, dramaturgo e ativista cultural em sua residência na cidade de Benin, dezembro de 1996. 177. West Bohemian Historical Review Sexta 2016 2. Por exemplo, a divinação Ominigbon ou Ogega não está ligada a nem dependente de nenhuma religião ou culto, e é uma das divinações mais populares entre o povo Edo. Quando a divinação Aichei Ominigbon, também Ogega ou Ominigbon, é consultada, o vidente, conhecido como Obuira Ominigbon ou Oka Ominigbon, asperge pimenta de cágado mastigada em seu ilta, composto por um pequeno pedaço de madeira ou osso ou qualquer objeto, que se acredita ser o mensageiro de Ominigbon. O vidente então entrega o ilta ao cliente, que o coloca nos lábios enquanto diz o propósito da consulta. Depois disso, o vidente lança de uma vez os 16 meios frutos das sementes de Ogega, enfileirados em grupos de 4. O padrão emergente dos 16 meios frutos, abertos com a parte interna para cima ou fechado, tem nomes diferentes, códigos e contos ou versos acompanhantes num total de 256. O padrão emergente geralmente é lido de cima para baixo e depois da direita para a esquerda para conhecer o código e o conto ou versos acompanhantes, que são então interpretados para o cliente. É com base no código e na interpretação que a solução e os rituais são prescritos. A adivinhação Ominigbon Ogega foi considerada semelhante ao Ifa Orunmila dos Yoruba. O Aichei Ominigbon é declarado mais simples do que o Ifa Orunmila, para o qual o período de treinamento é de 10 a 15 anos. Além de seu uso na previsão do futuro e na busca de soluções para problemas pessoais, também é utilizado para fins judiciais, especialmente em detecção de crimes ou causas de infortúnios, como morte ou doença ou pestilência. Portanto, pode-se dizer que a adivinhação desempenhou, e ainda desempenha, um papel muito importante na vida do povo Edo e em sua sociedade. Apesar do importante papel do adivinho na sociedade Edo, eles eram muito vulneráveis à escravidão. Sua prática os tornava suscetíveis a cometer alguns dos crimes puníveis com banimento e possível venda como escravos. Esses crimes, de acordo com Egareva, eram bruxaria e administração maliciosa de remédios ou provações. É necessário conhecimento de adivinhação ou envolvimento em seus cultos religiosos para cometer tais crimes. O envolvimento desses adivinhos profissionais ou curandeiros em tais crimes é ainda atestado por Egareva. Quem afirmou, a maioria dos sacerdotes de Juju também pratica a adivinhação, por meio de seu Juju, sem consultar nenhum oráculo, as pessoas frequentemente recorrem a eles para amaldiçoar ou anatemizar seus inimigos. Perpetradores de tais crimes, que são obviamente administração maliciosa ou prova, eram punidos quando descobertos. Outro aspecto da adivinhação que tornaria seus praticantes vulneráveis à escravidão era sua natureza itinerante. Os adivinhos às vezes iam a lugares distantes para prestar serviços. Viajando para lugares distantes. Também poderia expô-los a atacantes de escravos ou sequestradores, especialmente porque havia problemas de segurança dentro e ao redor do reino. Da mesma forma, adivinhos poderiam ser capturados como prisioneiros de guerra, já que geralmente acompanhavam o exército para prestar serviços durante as guerras. Dessa forma, adivinhos que eram capturados em guerras poderiam ser escravizados e vendidos. Alguns deles eventualmente chegaram às Américas através do comércio transatlântico de escravos. Evidência histórica e etimológica do Reino do Benin para rastrear a origem das práticas de Obia nas Américas. Escravos de origem Edo do Reino do Benin e de outras entidades Edo foram exportados para as Américas através do comércio transatlântico de escravos.
Eles foram um dos primeiros grupos a serem vendidos e exportados, desde cedo. Nos anos de 1470 e 1480, quando os portugueses chegaram ao delta do Níger. Esses escravos foram inicialmente exportados pelos portugueses para São Jorge da Elmina, atual Costa do Cabo, Gana, São Tomé e Príncipe, o Congo, ou Angola, e, mais tarde, para Lisboa, que se tornou um grande fornecedor para a Europa e para as colônias espanholas nas Américas durante o século XVI. Os comerciantes britânicos e franceses que chegaram no século XVI continuaram até o século XIX a exportar escravos do reino para as Américas. Os holandeses, que assumiram após a saída dos portugueses, estabeleceram feitorias em Ugoton para realizar comércio com o Benin e coletar escravos para exportação. Comerciante das ilhas de São Tomé e Príncipe, que também compravam, atuavam ao lado deles. Escravos do reino para exportação para Santo Domingo, São João e Brasil. 54. Além das evidências de comerciantes de escravos europeus e seus agentes comprando escravos do reino de Benin e escravos de Edward 52 Egareba, Leis e Costumes de Benin, p. 51. 53 Ryder, pp 35 ou 66. 54 Ibidem, pp 66, 168. 179. Revista Histórica da Boêmia Ocidental 6º 2016 2. Gin de seus vizinhos, o destino de alguns desses escravos também é razoavelmente bem documentado. São Tomé como um dos primeiros destinos de escravos de Benin, e sua língua crioula agora é conhecida por ter uma influência significativa de Edo. 55 Hilary Beckles demonstrou que na primeira metade do século XVI, os holandeses forneceram a maior parte dos escravos para Barbados, seguidos pela costa da Benin e depois Angola em a quantidade fornecida. Beckles foi além, incluindo Edo como a origem etnolinguística de alguns desses escravos. Alonso de Sandoval, que residia no Porto Espanhol de Cartagena, atual Colômbia, na América do Sul, coletou informações de escravos e capitães de navios que lhe deram descrições explícitas da vida e eventos em Benin, as quais foram usadas para a publicação de seu livro em 1627. Palavras e nomes Edo também foram encontrados na língua gula dos estados norte-americanos da Geórgia e da Carolina do Sul. Na África, os escravos Edo estavam entre os recapturados do século XIX estabelecidos na Serra Leoa. S.W. Coelho coletou informações sobre a língua de um Agnoifo, possivelmente Agbonifo, ou James Johnson, um serrador e escravo recapturado em York, Serra Leone, cuja língua era obviamente o dialeto Edo de Benin City, onde ele afirmava ter nascido e sido criado até seu aprisionamento aos 18 anos, e que afirmava ter poucos de seus compatriotas vivendo em Fritão. Além destes, havia outros recapturados de origem Edo, especificamente Ireu Izeue, muito provavelmente Ireu Seb na atual Ovest Local Government, estado de Edo, Nigéria, e Oloma. Os recapturados no caso de Serra Leoa são consistentes com as descobertas de David Eltis e David Richardsons de que com quase 30 mil partidas nos 70 anos após 1721, Benin não estava fechado. 55 L. Ferais, Decrio Lof Saltome, Johannesburg 1979, pp 95-97. 56 H. Beckles, Black Rebellion em Barbados, The Strangle Against Slavery 16271838. Bridgeton 1987, p 19. 57 Ibidem, p 20. 58 J. Thornton, África e Africanos na Formação do Mundo Atlântico, 1400-1680, Cambridge 1992, p 154. 59 R. Vescott, Nomes Bini na Nigéria e na Geórgia, em Linguistics, 15, 1974, pp 2134, W.S. Politzer, O Povo Gula e Seu Patrimônio Africano, Atenas 1999, pp 1011. 60 Coeli, pp 24, 8. 61 Ibidem, p 8. 180. Usoleli, Rastreados às Origens Africanas do Obia, do comércio de escravos a uma extensão bem maior do que interpretações anteriores nos fariam acreditar. 62. Considerando o contato e comércio muito precoces dos povos Ixequiri e Jau e dos reinos do Benin com os europeus e outros grupos e entidades africanas vizinhas, escravos de origem Edo foram comprados de várias fontes e exportados de numerosos portos em ambos os baías de Benin e Biafra, desde a Costa do Ouro até Boni e Calabar. Os vários nacionais europeus, incluindo os espanhóis, que eram principalmente compradores de escravos africanos, receberam escravos de origem Edo em suas colônias, incluindo as colônias espanholas do Caribe e a Jamaica, que viria a se tornar uma colônia inglesa. A colônia inglesa de Barbados também recebeu escravos Edo através de comerciantes holandeses. Quando os ingleses assumiram o controle da Jamaica em 1655, encontraram quilombos de escravos africanos que continuavam sua resistência contra os ingleses. 63 A vida nas plantações de escravos americanas e nas comunidades quilombolas apresentava seus próprios desafios espirituais, psicológicos e materiais específicos. Eles buscavam soluções para seus problemas nos valores religiosos e culturais que lembravam de sua África. Territórios. Práticas institucionais de resolução de problemas, como a adivinhação e práticas religiosas associadas, eram usadas pelos transplantados da África. O povo Edo compartilhava algumas práticas de adivinhação e culto divino religioso, como a adivinhação e fé e a divindade associada a Orunmila, Ogun etc., com grupos como os Yorubas e Fon, e teria participado e contribuído para o estabelecimento dessas práticas comuns nas Américas. Foi demonstrado que grupos além dos Yorubas tradicionais contribuíram para o estabelecimento e prática do Ifa no Brasil. 64 Mas em algumas outras áreas, a influência cultural Edo parece ter predominado desde os primeiros tempos. Escravos de origem Edo eram considerados rebeldes 65 e alguns eram adivinhos e herbalistas que eram conhecedores da prática de bruxaria e feitiçaria. Essas qualidades teriam lhes garantido posições de liderança em algumas das comunidades mais antigas. Por sua vez, isso lhes permitiu estabelecer suas influências culturais e linguísticas nessas comunidades. Esses adivinhos que se tornaram líderes teriam mantido o título profissional de Obi ou, também, Obiru ou Obira, como eram chamados pelos Edo na África. Obi ou é um nome genérico para adivinho, Aiha é um nome genérico para adivinhação, e Obira também é um nome genérico para adivinho. Só quando se quer especificar o tipo de adivinhação ou adivinho é que Obiru é usado para adivinhos que não usam objetos oraculars e Obira é usado para adivinhos que usam objetos oraculars. Ambos os sistemas teriam sido fáceis de praticar, especialmente porque alguns deles não exigiam cultos ou santuário para funcionar. Relatos sobre algumas das comunidades de escravos e quilombolas na Jamaica do século XVII observaram que seus líderes, que também eram curandeiros ou adivinhos, eram chamados de Obi ou homem Obi e usavam o poder e a crença no Obi para controlar suas comunidades.
Essa comunidade étnica mista, Edward Byron observou ainda que os maroons falavam uma dissonância dos dialetos africanos, com uma mistura de espanhol e inglês quebrado. 67 Dada essa situação linguística, é provável que as palavras Obi ou Obiru e Obirra tenham sido contraídas e corrompidas para Obiá. Obiá, como um nome genérico para adivinhação, crenças associadas e práticas rituais em muitas comunidades africanas nas Américas, é semelhante a essas práticas entre o povo Edo e alguns outros grupos africanos. 68 Com base nessa proximidade etimológica entre as palavras Edo Obirra ou Obiru e Obiou e a palavra crioula caribenha Obiá, infere-se que Obiá pode ter se originado da palavra e termo Edo. As práticas de adivinhação e rituais dos escravos de origem Edo que estiveram entre os primeiros africanos a chegar às Américas influenciaram a adoção do termo a partir do Edo. A mistura das culturas de várias comunidades étnicas africanas. Cal 66b Edwards, Observations on Disposition, Character, Manners and Habits of the Maroon Negroes of the Island of Jamaica and a Detail of the Origin, Progress and Determination of the Late War between these people and the White Inhabitants. 1796, em R. Price, ed. Maroon Societies, Rebel Communities in the Americas, Nova York 1973, p. 240. 67 Biden. 68 E. Francis, Obiá, An African Traditional Cult Practice em Granada, em Amman, Journal of Society, Culture and Environment, 3, 2, 1984, pp 65-69. 182 Usoleli, 3 Indie African Origins of Obiá, Obiá. Tours sob o impacto da escravidão nas Américas combinados com a restrição parcial e temporária das exportações de escravos do Reino de Benin, bem como o influxo de escravos de outros grupos étnicos africanos para as Américas, colocaram o caráter distinto Edo da prática do Obiá sob pressão. A prática do Obiá teria se misturado com práticas semelhantes de outros grupos africanos e tal hibridização teria apagado o caráter cultural distinto Edo, enquanto mantinha o nome original Edo e possivelmente o vocabulário. Conclusão: este artigo explorou especulações anteriores sobre a origem africana do Obiá nas Américas e mostrou a impossibilidade de elisão de o ditongo N e a consoante D das palavras Igbo de Obiá e de Bia, respectivamente, para chegar à etimologia de Obiá e derivar sua origem, conforme argumentado por Chambers e apoiado por Rendler e Bilbay. O artigo continuou mostrando como as limitações dos critérios de Rendler e Bilbay em relação às palavras em várias línguas africanas os impediram de considerar outras palavras e significados nas diversas línguas africanas. O artigo argumentou que as várias maneiras pelas quais os escravos de origem Edo entraram no mercado transatlântico e nas Américas, sem necessariamente passar pelo porto do Reino de Benin e pelos produtos comerciais oficiais, se concentravam na história interna de relações com seus vizinhos e postula que a contribuição do reino pode ser maior do que se afirmava até então. O artigo também argumentou que, como os praticantes de feitiçaria e magia, entre os quais estavam os adivinhos genericamente conhecidos como Obi ou Obiru e Obirra para especificar o tipo, eram os mais vulneráveis ao banimento e, consequentemente, à escravidão e exportação. Por essa razão, eles podem ter introduzido essas práticas de adivinhação e outras práticas religiosas, que deram o nome de Obiá à sua prática nas Américas. As práticas de adivinhação e outras práticas religio-culturais associadas aos escravos de origem Edo podem ter sido hibridizadas pelo influxo de escravos de outros grupos étnicos, o que ao longo do tempo obscureceu a marca cultural distinta dos Edo, enquanto o nome Edo pelo qual a prática foi estabelecida no Caribe. 69 O. Patterson, Escravidão e Revoltas de Escravos. Uma análise sociohistórica das sociedades quilombolas, comunidades rebeldes nas Américas, Nova York 1973, pp 252-52. 183 Revista Histórico Boêmia Ocidental 6º 2016 2 Sobreviveu. Isso ocorreu de forma corrompida e reduzida como Obiá ou Obi, que passou a ser usado para Obirra e barra ou Obiru e Obi para Obi ou. Este artigo postula que, uma vez que a literatura dominante sobre o Reino de Benin tende a enfatizar a participação marginal e a contribuição para o comércio transatlântico de escravos, o Reino de Benin e os escravos de origem Edo foram negligenciados em sua contribuição para a cultura das diásporas africanas nas Américas. Isso é ainda mais reforçado pelo fato de que a cultura e a língua Edo são amplamente pouco estudadas, o que teria tornado relativamente difícil realizar um estudo comparativo da cultura Edo com a cultura e a língua da diáspora africana nas Américas. Recomenda-se que mais pesquisas sejam realizadas sobre esse estudo comparativo da cultura e da língua do povo Edo e daqueles da diáspora africana nas Américas. 184.